Boa noite, queridos companheiros do Memeco Quitland, todos aqueles que nos assistem virtualmente, agora, ao vivo, ou posteriormente, no Facebook ou no canal do YouTube. Essa noite nós temos a alegria de receber mais uma vez o companheiro Hélio Tinô, da União Espírita Cristã, em Vila Velha, no Espírito Santo. E o Hélio traz um tema bastante interessante e nos leva a algumas reflexões. O que fazemos de Jesus? A nossa companheira Nina vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. Então, nós vamos ler Caminho, Verdade e Vida. Leitura 77. Convém refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa do Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. É forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Então, vamos agora fechar os nossos olhos, acalmar os nossos pensamentos e agradecer. Agradecer por nossas vidas, por nossa saúde. Agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui hoje reunidos, neste primeiro encontro do ano de 2022. Muito obrigada, Senhor, pela presença de cada irmão aqui, encarnado e desencarnado. Em especial hoje, agradecemos pelo nosso querido Hélio, que veio conosco dividir um pouquinho de toda essa experiência, sabedoria acumulada. Que estejamos todos hoje de corações abertos para receber, para aprender. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigada, Hélio. Com você. Obrigado, queridos. Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite a todos. Alegria a gente poder estar reunidos mais uma vez, mesmo que aqui de maneira virtual, mesmo que à distância, mas a alegria de poder estar juntos para conversarmos sobre o Evangelho do Cristo. E quando a Aline me falou dessa modalidade de uma palestra de 30 minutos, eu confesso para os companheiros que eu fiquei tentado a cantar uma música. Depois eu refleti, pensei, canto, não canto, e resolvi cantá-la. Uma música de uma grande artista brasileira chamada Adriana Calcanhoto. Ela canta dizendo assim: entre por essa porta agora, diga que me adora, você tem meia hora para mudar a minha vida.
Meus irmãos, talvez essa meia hora possa mudar a vida da gente, se a gente entender e quiser responder essa pergunta. O que fazemos de Jesus? Se você parar para analisar, o tempo do verbo é aqui o tempo presente. O que fazemos é pretérito indicativo. A grande pergunta será o que a gente está fazendo de Jesus. É claro que para a gente chegar nesse ponto, eu vou propor uma dinâmica rápida, que é a gente olhar para trás, a gente pensar no que fizemos com Jesus. Pensar no passado, pensar no ontem, talvez até trazer algumas lembranças ruins, mas também depois trazer a pergunta para o futuro. O que faremos de Jesus? E a gente vai perceber que o que nos aguarda na manhã são momentos muito luminosos, momentos muito especiais, quando nós já teremos tomado plena consciência da realidade espiritual e iremos fazer os reais investimentos para aprimoramento moral. Então, que a equipe espiritual de Meimei nos influencie, né, e nos oriente, para que não seja essa tão somente uma palestra de 30 minutos, mas seja uma reflexão profunda para cada um de nós, espíritos imortais, em trânsito pelo mundo físico, para que possamos efetivamente sair daqui decididos a ser a cada dia um pouco melhores. Pois bem, para começar então, pensando no que fizemos de Jesus, eu me lembrei de uma fala apresentada por João Evangelista no Evangelho, capítulo 1, versículo número 11, onde João vai registrar assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eu ficava no passado imaginando que esse texto tivesse algum erro de grafia. Eu imaginava que a pronúncia correta devia ser veio para os que eram seus e os seus nós não recebemos. Mais tarde, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, me fez enxergar que o que era seu, para o qual ele veio do planeta que Deus lhe deu. O planeta que Deus lhe deu para que ele pudesse receber-nos, para que ele pudesse ser o nosso Cristo e nos orientasse na direção das aquisições morais. Mas nós não recebemos. Ele veio ao planeta pregar o seu evangelho de amor e de redenção, mas nós preferimos não recebê-lo. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Há um texto de Jesus, uma fala de Jesus por meio de Lucas, no capítulo 13, versículo 34, que eu penso ser uma das duas falas mais tristes de Jesus. Quando, depois de um dia de trabalho intenso na obra do bem, Rabi da Galileia sobe a uma montanha, ele está em Jerusalém, são os dias que antecederiam o seu martírio e sua morte, e ele sobe ao alto de uma montanha para fazer uma oração, para unir do alto forças para enfrentar as suas dificuldades, o seu desafio. E lá do alto ele enxerga Jerusalém, e ele diz, e Lucas escreve: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O Senhor veio ao planeta, nos pregar o evangelho, nós o rejeitamos, nós não o quisemos. Eu imagino quando alguém bate a nossa porta, imagina a cena, meus irmãos, bateram a porta, nós olhamos pelo olho mágico, vemos quem é, não queremos recebê-lo e fingimos que não estamos. Foi assim que fizemos com Jesus. E quando ele foi traído, quando ele foi negado, quando ele foi levado ao julgamento, diante de Pôncio Pilatos, é claro que naquele momento nós somos incitados por uma turba de espíritos infelizes, inimigos do bem, inimigos do amor, mas também incitados para despertar ao homem que éramos. Fato é que, diante daquele julgamento, depois de ter sido inquirido por Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e recebido o veredito, foi dito: esse homem, não há nada nele que eu possa condená-lo. Mas os judeus gritavam e diziam que queriam que ele fosse condenado. E Pôncio Pilatos, na intenção de agradar a todos, a gregos e troianos, vai até uma pequena pia de mármore no canto da sala, lava as mãos e vem e condena Jesus. E diz o texto, os versículos 12 e 13:
E Pilatos, respondendo, lhes disse, outra vez, insistia com os doutores da lei, que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar, crucificam, crucificam, crucificam. No passado, o que fizemos com Jesus? Nós o matamos. Nós o matamos. Exatamente nós. Talvez não de forma direta, mas provavelmente numa mesma época histórica, onde preferimos rejeitá-lo e abandoná-lo. Como se a morte não tivesse sido suficiente, no século III nós traímos Jesus mais uma vez. Aceitamos uma cadeira confortável, uma roupa diferenciada, um lugar na corte, comida farta, e traímos a Jesus. Como se não bastasse ainda, no final do século XI, XII, XIII, montamos um exército, uma força militar, e matamos em nome de Jesus. Em 1184, como se não bastasse, criamos a chamada fogueira da Santa Inquisição, onde qualquer um que tivesse qualquer indício de mediunidade, não com essa terminologia, claro, seria levado à fogueira como feiticeiro e deveria ser queimado vivo. Nós matamos a Jesus. Nós o traímos. Nós os negamos. Nós o negamos. Por isso que um dos outros textos, dos mais tristes de Jesus, das falas do Senhor, está em Apocalipse 2, versículo 4, aonde João Evangelista, exilado em Patmos, iria parafrasear Jesus, ou quem sabe até da passividade como médium que era. E ele diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse versículo tem um complemento, o versículo 5, que vai dizer assim, lembra-te, pois, lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. No passado, nós traímos e matamos a Jesus. Mas, meus irmãos, e o futuro que nos aguarda? Um futuro promissor, um futuro cheio de expectativas, um futuro onde a gente vai realmente perceber o valor, não só de Jesus, mas em especial da sua mensagem que nos promove a aprender a amar mais e melhor. E, em consequência disso, conquistar a felicidade. E essa realidade futura é apoiada numa das questões do Livro dos Espíritos, a questão número 115, onde Kardec teria perguntado aos benfeitores que vêm construindo um novo pensamento religioso, se Deus teria criado espíritos bons e maus. E a resposta que Kardec escuta é que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, iguais e sem saber. No entanto, a cada um deles deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição moral pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Meus irmãos, a dificuldade que enfrentamos hoje, os benfeitores espirituais chamam de missão, e como finalidade tem nos aproximar de Deus. No entanto, o processo de aperfeiçoamento moral, que é a nossa destinação, será de maneira progressiva. E esse progressivo, Paulo de Tarso vai abordar com muita precisão, escrevendo a carta à igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, onde lá está dito assim, pelo apóstolo dos gentios, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A visão paulina, naquele momento limitada, de um Jesus semideus. Mas que, mesmo assim, tomando a forma divina, não teve por usurpação ser igual a Deus. Era a pregação, a exaltação da humildade. Aquela mesma que o Rabi da Galileia teria incluído nas suas bem-aventuranças, abrindo o sermão da montanha, para exaltá-la como felicidade. Bem-aventurados os humildes, os simples de coração, os pobres de coração, porque verão a Deus. As duas maiores qualidades ensinadas e exemplificadas por Jesus. A primeira delas, a humildade. A segunda,
veremos a seguir. Mas preferiu aniquilar-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Rabi da Galileia preferiu servir. Há uma passagem do Evangelho de Jesus que ele vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio dar exemplo e nos convidava, num outro momento do Evangelho, numa história, num momento peculiar, onde havia, de maneira infantil, uma discussão entre os seus discípulos de quem seria o deles o mais importante. Quem seria o maior? O Rabi, em momento adequado, lhes diz que aquele que dentre vós quiser se tornar grande no meu reino, seja o que mais sirva. E aceitou a morte, meus irmãos, e aceitou a morte mais humilhante, a morte de cruz, para dar-nos e trazer-nos a segunda lição fundamental, a lição do sacrifício, a lição da renúncia, a lição de entender que dores passam, dificuldades passam, mas o que precisamos manter será a construção do reino de Deus dentro de nossos corações. Mas Paulo conclui dizendo assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No passado, meus irmãos, os que me conhecem sabem que eu venho de uma religião evangélica, fui da Igreja Batista. Eu imaginava esse tribunal, esse encontro, como Jesus sendo forte, sarado, poderoso. Ele reuniria numa planície todos aqueles que um dia o rejeitaram, e agora os obrigaria a ajoelharem. No entanto, o Espírito de Deus vem nos mostrar de que essa rendição será voluntária. Ou ela será pela dor, ou ela será pelo amor. Tomara que escolhamos o amor. Chico Xavier tem uma frase onde ele vai dizer que a evolução moral acontece desidratando, ela é líquida. Ou será pelo suor do trabalho, ou será pelas lágrimas do sofrimento. Tomara, meus irmãos, que escolhamos o trabalho fora de nós, no apoio à instituição espírita, ou onde quer que estejamos, e o trabalho principalmente dentro de nós, na construção do reino de Deus em nossos corações. João Evangelista registrava uma outra fala do Cristo, que por enquanto, meus irmãos, aqui sem nenhum tipo de vaidade, nenhum tipo de orgulho, só nós espíritas podemos explicá-la com racionalidade. Diria-nos Jesus: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Faremos um dia as obras que o Senhor fez. Mas, meus irmãos, quando será esse dia? Quando nós também, no processo continuado de progresso e evolução moral, atingirmos a qualificação dos Messias. Um dia seremos um Cristo, e nesse dia faremos as obras que ele fez. É interessante aqui observar que o Senhor olhava aquela multidão de homens imperfeitos e nos olha hoje ainda imperfeitos, mas ele enxerga não esse homem sombroso, mas o potencial de evolução moral que está impregnado em nosso psiquismo. Então, no passado, rejeitamos a Jesus. No futuro, nós o acolheremos em nosso coração. Mas, meus irmãos, vem então a pergunta decisiva. O que fazemos do Cristo? O que fazemos dele hoje? O que fazemos no momento presente? Ou podemos perguntar, o que temos feito de Jesus? E eu queria, para a gente responder essa pergunta, que tivéssemos a coragem de olhar para nós mesmos. Não viemos aqui para cumprir uma tabela. Não viemos aqui para participar de um programa de entretenimento. Viemos aqui para olhar os nossos corações. O ano apenas começa. Aqui agora, para mim, já são dia 5, para vocês já 4 ainda. Mas está começando. Meus irmãos, será que não deveríamos, com mais cuidado, analisar o que temos feito? Não seria hora de refletir
qual é o nosso grau de comprometimento com essa doutrina tão excepcional que nos dá orientações seguras para caminharmos na conquista da felicidade, da paz, da harmonia interna, do equilíbrio, que tanto queremos? Pois bem, o que fazemos do Cristo? O que fazemos agora, nesse momento presente? Há uma questão do livro, um comentário de Emmanuel, perdão, meus irmãos, no livro Pão Nosso, na lição 135, onde Emmanuel questiona-nos com uma única pergunta essa que ele desdobra em outras duas. Emmanuel diz assim: no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. Meu irmão, só vai interrogar a si mesmos os que são discípulos. E discípulos são aqueles que estão tentando, pelo menos, conhecer o Evangelho e tentando aplicá-lo dia a dia. Mas esse faz um balanço. E aqui eu me recordei da questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho responde a Allan Kardec que a melhor maneira de buscar o autoconhecimento será por meio de uma avaliação diária das atitudes que tomamos e procurar extrair das atitudes qual é o sentimento motivador. Então, assim, nos conhecendo, veremos mazelas e qualidades. As mazelas, combatemos amorosamente. As qualidades, as intensificamos. Mas a pergunta que Emmanuel propõe é: o que fiz hoje? Meus irmãos, o que fizemos hoje? E ele desdobra dizendo: acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem. Meus irmãos e minhas irmãs, alimentamos o ódio, a vingança, alimentamos a crítica, a censura, o apedrejamento, alimentamos a mentira, a pornografia, alimentamos a fofoca, a maledicência? Ou, Emmanuel pergunta, desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Meus queridos, uma escolha, uma decisão. Há uma frase atribuída a um filósofo, a um poeta chileno chamado Pablo Neruda, onde ele vai dizer-nos que nós somos livres para escolher, mas somos, ao mesmo tempo, escravos das consequências. Podemos escolher intensificar as qualidades e defeitos do velho homem, as pseudo-qualidades e defeitos, ou podemos trabalhar efetivamente as qualidades elevadas do espírito, que inevitavelmente seremos amanhã. Allan Kardec, na questão 799 de O Livro dos Espíritos, inquiriu os benfeitores da espiritualidade, perguntando-lhes de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso. E aqui é necessário fazer um adendo. Esse progresso está diretamente ligado ao progresso coletivo da humanidade, mas também ao progresso pessoal. Não podemos mudar o mundo. Não podemos mudar a maneira das pessoas agirem, mas podemos mudar o nosso próprio mundo íntimo. E isso é progresso que nos levará um dia à perfeição moral e a chegarmos à qualificação de um Cristo. Mas, diante da pergunta de Kardec, responderam os espíritos: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele, o espiritismo, faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, à medida que nós nos desprendemos da matéria, à medida que nós damos valor, que de fato tem valor, os nossos interesses verdadeiros brotam e são percebidos. Me lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 27, item de número 22, onde o Espírito V. Monod assina uma comunicação, e nessa comunicação, falando de preces e orações, ele faz-nos o seguinte questionamento: o que tendes pedido a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Pedi melhoria moral, e vereis que torrente de bênçãos se derramará sobre vós. Combater racionalmente o materialismo e priorizar as conquistas do espírito mortal. Mas a resposta tem um complemento. Está dito: deixando a vida futura estar velada pela dúvida, a vida futura provada de forma enfática e cabal
pelas comunicações com os espíritos, provando a nossa imortalidade e que a vida prossegue após o túmulo, deixada de lado essa dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Meus irmãos, por meio do presente podemos preparar o futuro. E a resposta conclui dizendo assim: abolindo os prejuízos de casta, seitas e cores, ensina aos homens, o Espiritismo, a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Quando eu encontrei nessa resposta aquele adendo anterior, dizendo que por meio do presente podemos preparar o nosso futuro, me lembrei de uma frase de Chico Xavier, que eu arrisco dizer que todos nós presentes aqui conhecemos de cor. Chico dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, aqui, nesse qualquer um, estamos todos nós incluídos. Não podemos voltar atrás. Não podemos. O que fizemos está feito e irá, por si só, trazer seus resultados naturais. No entanto, podemos, a partir de agora, recomeçar e fazer diferente. Podemos agora fazer um novo fim. O nosso melhor momento, a nossa melhor hora, a mais importante delas, chama-se agora. É por isso que Jesus, lá em João, capítulo 4, versículo de número 23, teria dito aos seus discípulos e a nós todos: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Meus irmãos, qual é a interpretação espírita para adorar em espírito e verdade? Adorar em espírito é quando eu tenho plena consciência que, embora esteja vivenciando uma experiência material com o esquecimento necessário do passado, compreendemos que somos espíritos. Adorar em espírito é adorar com a compreensão da realidade espiritual. É adorar em verdade, com toda a nossa sinceridade, reconhecendo dificuldades, aceitando os nossos limites e procurando não nos acomodar com as falhas, mas corrigi-las intensamente, e isso a cada dia. No livro de João, capítulo 14, versículo 21, o Rabi da Galileia nos faria talvez um dos mais intensos questionamentos. Será, meus irmãos, que amamos a Jesus? Lá no sermão profético, capítulo 24 a 25 de Mateus, há uma fala do Rabi, onde ele vai dizer que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, a quantas anda o nosso amor por Jesus? E ele nos deu o parâmetro de medição do amor que temos para com ele, dizendo: aquele que tem os mandamentos, os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meus irmãos e minhas irmãs, será que temos guardado o mandamento de Jesus? Será que temos colocado esse mandamento em nossos corações? Será que temos tentado, mesmo que de forma deficitária, nos forçado a, de algum modo, vivenciar a proposta do Evangelho de amor e de redenção do Cristo? Mas a pergunta de Pôncio Pilatos se ecoa, embora, segundo uma literatura não avalizada pela FEB, uma literatura paralela, Pôncio Pilatos já teria até mesmo se convertido. Parece que há indícios disso sim, porque depois que o Senhor tomba a cabeça para o lado e morre naquela sexta-feira, entrega a Deus o seu espírito, houve uma série de fenômenos. Ficaria noite, às 15 horas da tarde, haveriam terremotos, o véu do templo se rasgaria ao meio, e quando esses fatos acontecem, Pôncio Pilatos manda colocar uma placa sobre a cruz do Cristo dizendo: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Não uma placa irônica,
como teria sido aquela coroa, mas uma placa de reconhecimento. Mas voltemos para concluir, meus irmãos, a pergunta: que quereis, pois, que eu faça daquele a quem chamais Rei dos Judeus? A pergunta ecoa ainda nos dias de hoje, dentro de nós. Naqueles dias, respondemos gritando: crucificam, crucificam, crucificam. Passaram 20 séculos, meus irmãos. Quantas encarnações, quantos embates, quanto amadurecimento. E a pergunta ainda é a mesma. O que faremos do Cristo? O que faremos de Jesus, chamado Cristo? Será que dessa vez o acolheremos em nosso coração? Será que dessa vez o receberemos como nosso Senhor, como nosso Mestre, como nosso modelo e como nosso guia? Para concluir, queridos, aquela passagem do final do sermão profético, onde Jesus nos apresenta a parábola do grande julgamento, que no passado imaginávamos ser uma separação para mandar para o céu e para o inferno, que agora compreendemos ser tão somente a separação do joio e do trigo, daqueles que ficarão no mundo regenerado e dos que não poderão ficar. E diz assim para aqueles que vão ficar, que estão à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, recebei por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino é a terra regenerada, meus irmãos. E diz: por que receberão? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava doente e preso, me visitastes. Era forasteiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. E aqueles justos perguntarão: Senhor, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te trouxemos um alimento? Quando foi que te vimos com frio e te doamos um agasalho? E no versículo 40, o Rabi vai dizer: respondendo, o rei lhe dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mais tarde, Allan Kardec, por certo, utilizando essa fala de Jesus, formataria com outros textos mais o grande lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Será por meio, meus irmãos, da caridade, a prática do amor, que aprenderemos a amar. O grande objetivo da vida, de estarmos aqui hoje nessa live, de estarmos nessa encarnação, de estarmos onde estamos, será olhar para o Cristo e recebê-lo e sentir a sua luz, envolvendo cada um de nós e nos dando as forças necessárias para seguirmos adiante nessa caminhada de auto-melhoramento moral e de conquista das virtudes do espírito mortal. Estamos aqui, meus irmãos, para refletir o que temos feito de Jesus. O que faremos do Senhor dessa vez? O negaremos? O rejeitaremos? Levaremos a cruz? Ou acolheremos em nossos corações? Tomara que a resposta seja refletida, pensada e decidida. Que o Senhor possa reinar dentro de nós. Devolvo a palavra ao nosso companheiro Kelly para dar seguimento aí à nossa live. Obrigada, Hélio. Você poderia fazer a prece final para nós? Muito obrigada pela exposição. Desculpa, deixa vocês querem. Vamos orar sim, meus irmãos, vamos orar. Vamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, Tu conheces nossos passos, conhece cada detalhe da nossa vida, nossos sentimentos, nosso coração. Sabes até aquilo que não descobrimos ainda. Nós vos rogamos, Senhor, que Tu possas nos envolver nas emanações de luz do Teu coração amoroso e nos trazer a sabedoria, o discernimento, para que possamos, com coragem, olhar a nós mesmos e nos decidir a, dessa vez, com rigor e disciplina, sermos verdadeiramente Teus discípulos. Ajuda-nos, Senhor, nesse imenso desafio. Cada um dos companheiros que estão conosco, Tu os conhece. Envolve-os também, Senhor. Dá a cada um deles o vigor, a vitalidade, dá a cada um deles a renovação dos propósitos mais nobres. Dá a cada um deles, Senhor, a sustentação para vencerem seus próprios dilemas.
compreendendo que Tu está sempre ao nosso lado. Envolve também, Senhor, aqueles demais internautas que vão nos assistir depois que esse trabalho for postado no Facebook e no YouTube. Ampara também, Senhor, aqueles irmãos desencarnados que, por certo, estão conosco, nos acompanhando. Que tenham eles, que tenhamos todos nós, entendido o Teu convite, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Rogamos por essa casa, Meimei, que cada trabalhador, cada um membro da diretoria, cada um frequentador, possa, Senhor, continuar firme nesse projeto de expandir o Teu reino aí no Canadá. Que eles possam compreender que não estão aí por acaso, mas que estão juntos contigo, para que a Tua mensagem possa chegar a todos os 4 cantos do mundo. Protege-os, ampara-os, fortalece-os e permita, Senhor, assim, com essa gratidão no coração, que possamos, com essa oração, dar por concluída essa transmissão de palestra pública virtual, promovida por essa casa, já também do nosso coração. Que assim seja, Senhor. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.